Olá, queridos irmãos, queridos, graças a Deus, a paz a todos, que Deus abençoe de maneira angelical no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, que o Espírito Santo possa te abençoar, que o Espírito de Deus possa derramar na tua vida, na tua casa, nos teus projetos, toda sorte de bênção, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Aliás, é para isso que eu oro e é isso que eu te desejo. Queridos, eu quero aqui trazer uma mensagem ao seu coração. Aliás, eu queria chamar a sua atenção a esta mensagem. Você vai ver aqui a importância de não sermos coniventes com o erro de ninguém, independente de quem seja. Nunca seja conivente com o erro de ninguém, seja quem for. Você que me ouve do teu lado, se você sabe do erro de alguém no seu trabalho, por exemplo, ao seu lado, em casa, corte, não deixe. Não seja conivente com o erro de quem quer que seja. Seja valente na fé. Seja corajoso, seja corajosa, seja determinado, até porque a mulher, o homem de Deus corajoso, corajosa, a Bíblia que vai nos mostrar que Deus, ele reveste com o poder do Espírito Santo aquele que é corajoso na fé. Livro de Juízes, capítulo 6, versículo de número 25, pregava sobre isso no dia de ontem, diz assim: naquela mesma noite lhes disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Deus fala com Gideon e manda que Gideon destruísse o altar de Baal que Joás, pai de Gideon, o havia feito. Gideon, acredite em você, tem todos os motivos do mundo para dizer não. Meu pai quem fez? Eu não vou colocar as mãos. Vai que eu colocar as mãos nesse altar, a coisa vai ficar feia para mim depois. Meu pai não vai gostar. Meu pai vai achar ruim. Meu pai não vai gostar nem um pouco se eu destruir esse altar que meu pai fez. Podia pensar assim. Mas Gideon entendeu que se Deus estava mandando que ele destruísse o altar de Baal, é porque ele, Gideon, não tinha que ser conivente com o erro do pai. Porque até se ele não fizesse o que Deus estava mandando, ele estaria sendo conivente com o erro do pai. Talvez você que me ouve agora, está acontecendo algo talvez não igual o que Joás fez, mas algo aparentemente falando semelhante, do pai com o filho, por exemplo, ou do funcionário com o patrão, do irmão para com o outro, da mãe para com a filha, do filho para com o pai, ou entre o pai e a mãe, não sei, e talvez você não corta. E tem coisa que quando a gente não corta, a gente se torna convivente com o erro daquele alguém. Foi o pai de Gideon, mas ele cortou. Ele pensou, não, Deus está mandando, Deus é comigo. Eu não serei convivente com o erro do meu pai. Eu vou cortar, se meu pai não gostar, não gostou. Mas eu vou fazer o que Deus está me mandando. Deus falou, Gideon, destrói o altar de Baal, que foi feito pelo teu pai. E o ídolo que está ao lado do altar, você tem que destruí-lo também de igual modo. Desfaz o altar e destrói o ídolo. E Gideon ouviu a voz de Deus e fez conforme Deus havia lhe ordenado. Não sendo convivente com o erro do pai. Veja, o normal é os pais ensinar os filhos. Mas aqui Deus está usando o filho para dar exemplo para o pai. Como falei, talvez está acontecendo algo na tua casa, no seu trabalho, e talvez você não corte algo parecido e deveria cortar. Porque quando você sabe do erro de alguém, independente de onde vem o erro, e você não corta, você está sendo convivente com o erro. Talvez muitas das vezes o marido sendo convivente com o erro da mulher, a mulher com o erro do marido, o pai com o filho, do irmão com a irmã e assim por diante. Nunca seja convivente com o erro de ninguém, corte. Até porque quando você corta, quando você não aceita, a Bíblia que vai nos mostrar a seguir que Deus reveste com o Espírito Santo. Agora, quando você sabe de algo errado e você não corta, você está sendo convivente com o erro daquele alguém. Olha o que diz no versículo 27.
Então Gideão tomou 10 homens dentre o seu servo e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Ele não fez à luz do dia o que Deus tinha lhe mandado, mas fez à noite com uma estratégia pensando, ninguém vai saber que fui eu. Fez à noite com temor ao pai, mas fez. Não deixou de fazer o que Deus tinha lhe mandado. Talvez Deus está mandando para você cortar algo, ou desfazer algo que está te acontecendo em sua volta, vinculado à família, que era o pai de Gideão. E você está aí preocupado, pensando, fulano não vai gostar de Gideão. Eu podia pensar assim, meu pai não vai gostar, mas fez. Porque ele entendeu que se ele obedecesse a Deus, ele estaria guardado. Se ele obedecesse a Deus, Deus iria lhe protegê-lo. Se ele obedecesse a Deus como obedeceu, Deus faria a sua segurança como fez. Então, tudo que alguém precisa é ouvir a voz de Deus e fazer exatamente como Deus tem instruído. Gideão não fez a luz do dia, mas não desobedeceu. Fez exatamente como Deus havia ordenado, não sendo convivente com o erro do pai, mas fazendo conforme Deus mandou que ele fizesse. Se está te acontecendo algo semelhante, corte, viu? Independente de quem. Se vai gostar, se não vai gostar, sabe por quê? Se você sabe do erro de alguém em tua volta e você não corta, eu vou lhe dizer, a conta vai chegar depois e o preço vai ser alto. Gideão não quis pagar o preço. Eu vou perguntar a você, você quer pagar para ver? Se você não cortar, você vai ver com seus próprios olhos. No versículo de número 30, diz assim: Então os homens daquela cidade disseram a Joás: Leva para fora o teu filho para que morra, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém Joás, pai de Gideão, disse a todos os que se puseram contra ele: Contenderei vós por Baal? Ou vocês vão brigar agora por causa de Baal? Livrá-los-ei-vos? Aqui Joás entendeu que Deus era com Gideão, filho dele, e questionou os outros: vocês vão brigar agora com meu filho? Vocês vão querer matar ele? Porque ele destruiu o altar de Baal? Se Baal é alguma coisa, porque nunca livrou vocês de nada. Não pôde livrar nem a ele, nem a si mesmo, quanto menos a vocês. Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derrubar o seu altar. Joás falou: se Baal é Deus, como vocês acham que é, por que Baal não se livrou a si mesmo? Se Baal não se livrou a si mesmo, acha que vai livrar vocês? E tem mais. O que Gideão fez foi porque a mão de Deus era com ele. E se vocês se levantar contra Gideão, toma cuidado, porque ainda essa manhã vocês serão mortos. Porque não vai ser contra Gideão que vocês já estão se levantando, mas você vai estar se levantando contra o Deus que está com Gideão. Então, cuidado tentar contra a vida dele. Porque se você se levantar contra Gideão, você vai estar se levantando contra o próprio Deus. E Deus vai livrar Gideão das mãos de vocês. Ainda essa manhã vocês serão mortos. Mostrando que Deus de fato era com Gideão, filho dele. Reconheceu que o que Gideão fez foi debaixo da ordenança de Deus. Faça o que Deus está te mandando. Não tenha medo. Seja corajoso. Seja valente na fé. Corte. Seja revestido com o Espírito Santo. Quando você é valente na fé e corajoso, Deus te reveste com o Espírito Santo. Mas quando coisas erradas acontecem, você sabe, não corta, você se torna convivente com o erro daquele alguém. Como vai nos mostrar aqui a seguir. No versículo de número 34 diz assim: Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abezitas se ajuntaram após ele. Veja que quando Gideão fez o que Deus mandou, o Espírito de Deus veio sobre ele e o revestiu, como prova de que tudo que Gideão fez foi exatamente o que Deus havia mandado que ele fizesse. E após estar revestido com o poder do Espírito Santo, ninguém mais podia suportá-lo, Gideão, daqui para frente. Porque agora ele não está sozinho. O poder do Espírito Santo está com ele. Mas porque ele foi revestido com o Espírito Santo? Porque ele fez o que Deus mandou, não teve medo. Faça o que Deus está lhe mandando e você será também de igual modo revestido com o Espírito Santo. Mas quando Deus manda e alguém não faz, sabe do erro que alguém está cometendo, talvez dentro da sua casa e você não pode, significa que está sendo convivente com o erro de alguém. No versículo de número 36, para finalizar, disse Gideão a Deus:
Se há de livrar Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque o outro dia se levantou de madrugada e, apartando a lã do orvalho dela, espremeu uma taça cheia de água. Gideão orou e disse: se o Senhor quer livrar Israel através da minha vida, me usando, o Senhor vai me dar sinal de que é comigo. Já estava revestido com o poder do Espírito Santo. Pegou uma lã, colocou lá fora no templo e disse: amanhã essa lã vai amanhecer ensopada, é o sinal que o Senhor vai me dar. Em volta da lã a terra vai estar seca. No dia seguinte, Gideão levanta pela manhã bem cedo, pega a lã e espreme. E a Bíblia diz que a água dessa lã encheu uma taça de água. Mas em volta da lã a terra estava seca. No versículo 39, disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira. Se ainda fala só esta vez, rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã. Que só a lã esteja seca e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. Gideão fez o teste 12. Ele primeiro colocou a lã e disse: se o Senhor vai me usar para livrar Israel, amanhã essa lã vai ser ensopada e a terra em volta seca. No dia seguinte, no primeiro sinal que Deus deu a ele, a lã de fato estava ensopada, que encheu uma taça de água. E em volta a terra estava seca. Aí veio o segundo sinal. Gideão disse: Senhor, agora a lã deve estar seca e a terra molhada em volta. No outro dia, quando Gideão se levantou no segundo sinal, a lã de fato agora está seca e a terra em volta molhada. Dois sinais Deus deu para Gideão que era com ele. Porque ele foi valente, não convivente com o erro do pai. Destruiu o erro que o pai cometeu. Deus usou o Gideão para desfazer o erro que o pai tinha cometido. Então seja valente na fé. Seja corajoso, que Deus é contigo. Faça o que Deus está te mandando e você será revestido com o poder do Espírito Santo. Não seja convivente com o erro de ninguém. Talvez está tendo um erro da parte de alguém e você não está cortando pensando se alguém vai gostar ou não vai. Você tem duas opções. Ou você corta em obediência a Deus, ou você deixa e se torna convivente com o erro. É uma escolha que você tem que fazer. Se você cortar, Deus vai te revestir com o poder do Espírito Santo. Se você não cortar, você vai se tornar convivente do erro do alguém. Certamente você que está me ouvindo, você deve saber do erro. E certamente dentro da sua casa está acontecendo. Senão Deus não teria me trazido aqui para trazer esta mensagem. Agora cabe a você cortar. Cortar antes que seja tarde demais. Porque se não cortar, a conta pode chegar depois. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas que você possa entender que quando Deus manda, nos cabe obedecer. Mas quando Deus manda e a gente não obedece, é porque a gente está querendo pagar para ver. E não queira pagar para ver, não. Porque senão, com certeza, a conta pode ficar alta depois. Tá bom? Deus abençoe a todos. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.